Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Fred Santana e esse é o Provocativo. Nesse podcast eu converso sobre as principais notícias que foram destaque ao longo da semana no site vocativo.com. Nesse episódio a gente vai conversar um pouco sobre as polêmicas envolvendo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Vem comigo. Então, a gente tem visto, desde que a pandemia começou, a saúde do Amazonas no centro de uma série de escândalos. Desde abril do ano passado, com a primeira fase da Operação Sangria, nós vimos vários membros da cúpula da saúde do Estado envolvidos em escândalos. Nós tivemos, inclusive, 3 secretários presos em várias fases dessa operação sobre a compra superfaturada de respiradores. Mais tarde, houve também uma CPI na Assembleia Legislativa e, posteriormente, uma denúncia na Procuradoria-Geral da República contra o governador Wilson Lima por conta desse escândalo. Mas tem uma outra secretaria que também está envolvida com uma série de polêmicas, até que se arrastam inclusive antes do governo Wilson Lima. Mas essa semana ela ganhou contornos um pouco mais perigosos, na verdade, que é a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Por quê? No último dia 9, eu estou gravando numa sexta-feira, foi sexta-feira passada, o grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público Federal, em parceria com a Polícia Federal, deflagraram uma operação chamada Garimpo Urbano. O que eles descobriram nessa operação? Que existia uma quadrilha dentro da Secretaria de Inteligência da Segurança Pública do Estado do Amazonas, no setor de inteligência da Secretaria de Segurança, na verdade, que estava usando todo o aparato tecnológico de monitoramento e vigilância e o grupo e pessoal do secretariado para monitorar e extorquir garimpeiros que atuam na região. Daí o nome. O próprio secretário de inteligência, o Sami Freire, ele foi preso junto com outras 6 pessoas nessa operação. O que levantou uma suspeita mais grave, porque 2 dias antes dessa operação, 2 deputados estaduais do Amazonas, que são oposição ao governo, que no caso é o Wilker Barreto, do Podemos, e o Demilson Chagas, do PP, eles vieram a público denunciar que eles estavam sendo alvo de grampos ilegais por parte do governo do Estado. Ou seja, em uma semana, nós tivemos 2 denúncias sérias envolvendo o aparelhamento e a utilização escusa da Secretaria de Segurança Pública do Estado e nada aconteceu. Basicamente, o que aconteceu nessa operação Garimpo Urbano foi motivado por algo paralelo. Até o momento, a gente não teve nenhum desdobramento, nenhum comunicado público, nenhuma providência feita por conta do que mais pode existir de monitoramento ilegal dentro da Secretaria de Segurança do Amazonas. Isso é muito grave. Quem mais está sendo vigiado? Quem mais está se utilizando dessa estrutura? No centro disso está o próprio secretário de Segurança Pública do Estado, o coronel Luiz Barbonats. Agora, essa semana, ele foi chamado por esses 2 deputados a uma audiência pública na Assembleia Legislativa. E ele confirmou nessa audiência, que o sistema Guardião, que é o sistema de inteligência e interceptação que o governo do Amazonas utiliza, ele nunca foi alvo de uma auditoria pelo Ministério Público do Estado. Isso é muito grave. Ou seja, e para completar o quadro de seriedade, o próprio Ministério Público, no último dia 14, ele recomendou ao governo do Amazonas que passasse o controle desse sistema, o sistema de monitoramento de lavagem de dinheiro, que está na Secretaria de Segurança de Inteligência da Segurança Pública, para a Polícia Civil, o que é ilegal. Ou seja, a Secretaria de Inteligência estava comandando um sistema de inteligência de lavagem de dinheiro, quando quem deveria fazer isso era a Polícia Civil. E só depois desses 2 escândalos, dessa denúncia desses 2 deputados e dessa operação da Polícia Federal, é que o Ministério Público sugeriu
essa mudança. Então, quer dizer, e vale lembrar que nas últimas semanas o governo do Amazonas está anunciando um aporte financeiro violento para reestruturar ainda mais, com mais câmeras de vigilância, a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Ou seja, o aparato que hoje, inclusive a gente já falou sobre isso, quando, na época daqueles ataques do Comando Vermelho aqui no Amazonas, a Secretaria de Segurança, ela já conta com um sistema de monitoramento de câmeras muito avançado desde a Copa de 2014. E agora esse sistema vai ser ampliado. Vai lembrar que no dia 8 de julho, o governo do Amazonas anunciou um investimento de 34 milhões de reais para a implementação de 528 câmeras de vigilância na cidade. Aliás, em todo o Amazonas, mas com foco principal na capital. Ou seja, esse aparato tecnológico vai ficar cada vez mais poderoso. No momento em que você tem 2 denúncias de vigilância ilegal, uma para cometimento de crime direto, que foi a Operação Garimpo Urbano, que é a extorsão de garimpeiros, né, com todo o aparato da segurança pública do Estado, e o monitoramento de adversários políticos do governo. Isso é extremamente grave. E no centro disso você tem o secretário de Segurança Pública vindo a público, afirmando que é o Ministério Público jamais, vários públicos aqui, né? O Ministério Público nunca fez nenhuma auditoria nesse sistema. Então, quem controla isso? A quem e o próprio MP lança uma nota ao longo da semana afirmando que o controle atual ele é ilegal, porque ele está dentro da Secretaria de Inteligência quando deveria estar na Polícia Civil. E no centro de tudo isso está o secretário Luizmar Bonatti. Vamos lembrar aqui que ele há muito tempo tem uma série de denúncias contra si que nunca foram devidamente explicadas, né? Por exemplo, em julho de 2019, ele foi alvo de interceptações telefônicas da Polícia Federal que colocaram ele e o tenente-coronel e ex-chefe de serviço, olha só, de inteligência da PM, o Felipe Arce Rio Branco, como suspeitos de integrar um grupo criminoso que matava para aumentar a audiência do então Canal Livre, do falecido deputado Wallace Souza. Isso veio a público após a reportagem da Folha de São Paulo na época. Ele também foi o secretário de Segurança, aliás, o comandante da PM, durante aqueles 2 massacres que ocorreram em presídios do Amazonas em 2017 e 2019, onde 111 presos morreram no total. Ele também foi, já como secretário de Segurança, ele comandou a operação da PM que terminou com a morte de 17 pessoas em dezembro de 2019 no bairro do Crespo, aqui em Manaus. Ou seja, a gente tem um cenário de insegurança e um violento sistema de monitoramento nas mãos de uma pessoa que precisa se explicar. Como essas acusações estão vindo agora, e o que mais preocupa também é o silêncio do Ministério Público, a ação tímida do Ministério Público diante dessa situação. Vale lembrar que o Ministério Público, sobre essa última chacina, ele tem inclusive indícios de execução de adolescentes pela Polícia Militar. Em entrevista para a própria Folha de São Paulo também, na época, o ex-prefeito de Manaus acusou que foi realmente um ato bárbaro da Polícia Militar. E agora, recentemente, dentro de um pouco mais de um mês, houve outra chacina em Tabatinga, aparentemente após o assassinato de um sargento da PM local. Outro episódio mal explicado, em que também os policiais foram alvo de denúncias de tortura, de sequestro, assassinato, intimidação à população local. E assim a gente vai de escândalo em escândalo, de polêmica em polêmica, normalizando uma situação que é extremamente grave.
Outro episódio que foi muito mal explicado foram os ataques atribuídos ao Comando Vermelho no início de junho em Manaus. Que fim levou àquela situação? Houve vídeos circulando na internet na época, em que membros do Comando Vermelho, atribuídos assim, né, classificados assim, a gente não sabe até que ponto esses vídeos são verdade ou não, em que eles acusavam o próprio secretário de Segurança, Luiz Barbonats, de milícia armada. Quer dizer, é claro, uma coisa é você ter um escândalo, uma citação de um vídeo circulando na internet no meio de um tumulto na cidade falando do secretário. Tudo bem, a gente não pode classificar isso como informação, porque a gente sabe como circula esse tipo de coisa nas redes sociais. Mas a partir do momento em que você tem essa citação, você tem interceptação telefônica em 2019, você tem 2 denúncias de arapongagem dentro da Secretaria de Segurança Pública, ou seja, embaixo do nariz dele, sob a gerência dele, a administração do Coronel Bonatti, e nada é feito. Quer dizer, a gente precisa começar a cobrar explicações desse governo com relação ao que está sendo feito dentro dessa pasta. A gente não pode normalizar uma série de escândalos ou uma série de ocorrências muito mal explicadas ao longo dos anos. A gente está falando aqui de 2017. Já são o quê? 4 anos isso. E vai de ano após ano, circunstâncias, caso após caso, escândalo após escândalo, chacina e mortes. E um detalhe que é bem recente. Nessa quinta-feira foi divulgado o 15º Anuário de Segurança Pública do país. No relatório final, até abril desse ano, o governo Wilson Lima não tem plano de segurança pública estabelecido. Esses detalhes desse anuário para o Amazonas eu vou publicar ao longo desse domingo. Tem muito material importante ali. Inclusive, uma das maiores discrepâncias do país com relação ao salário de coronéis e cabos, soldados da PM. É uma diferença que chega a ser inacreditável. Mas o detalhe que mais chama atenção nesse relatório é que nós não temos um plano de segurança pública até agora. E, quer dizer, a gente normaliza isso. Tudo bem, a saúde ela foi alvo de uma operação da Polícia Federal que trouxe uma série de revelações para o país inteiro. Mas a segurança pública do Estado, ela tem outros escândalos acontecendo a olhos vistos. Quer dizer, nos últimos 4 anos nós tivemos 2 rebeliões, tivemos uma chacina da PM, aliás, 2 chacinas, uma em 2019 ou agora em 2021, ataques de guerra de facção criminosa, e nada acontece. A gente normaliza essas coisas e não cobra nem do governador, nem do secretário, e fica tudo por isso mesmo. É extremamente preocupante o que está acontecendo aqui. Principalmente se a gente for levar em conta que, por exemplo, ano que vem temos eleições. Eu acho, eu espero, na verdade, que a gente, com tanta coisa que está acontecendo nesse país, não é algo que a gente possa cravar, né? Mas vamos imaginar o seguinte: vai acontecer as eleições, vão acontecer e dentro de alguma regularidade. Como fica um governo que é extremamente alinhado ao bolsonarismo, tanto em nível estadual quanto em nível municipal, que tem secretarias, tem a Secretaria de Segurança Pública com uma quadrilha de chantagem, monitoramento e extorsão, e acusada de vigiar adversários políticos. Vamos imaginar isso num contexto eleitoral, em que o Wilson Lima, por exemplo, vai tentar a reeleição, ou talvez seja o Davi Almeida que tente contra ele, não sei como vai ser esse cenário. Diante desse cenário, diante desse quadro de instabilidade institucional que a gente viu no país, e com uma Secretaria de Segurança Pública extremamente fragilizada por conta desses escândalos, como fica? Será que a gente pode garantir, em nível local, segurança para o cidadão votar, por exemplo? Numa das que promete ser
as mais tensas e violentas eleições que a gente já teve, é muito preocupante isso. É extremamente preocupante. A gente precisa trazer esse debate para realmente entender o que está acontecendo dentro dessa secretaria e que ela pare, que ela traga realmente mais transparência, que a gente consiga mais transparência no que está acontecendo ali dentro. A gente não, é como eu disse, uma citação, um episódio isolado, a gente pode classificar como até como desinformação, mas quando você tem várias peças ao longo dos anos, vários escândalos, várias situações extremamente complexas, isso deixa de ser coincidência e passa a ser requerer a nossa atenção. Bom, pessoal, foi um pequeno episódio especial com um tema apenas, que eu acho que é extremamente importante. Já vinha sendo, já vinha chamando a atenção há algum tempo. Fiquem atentos essa semana ao Vocativo. Vocês sabem os canais de contato. O principal deles é o contato@vocativo.com. Tenham todos uma ótima semana e um forte abraço.